Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje falaremos aqui da notícia do jornal Metrópolis, que Manuel Soares diz que negros deveriam ganhar mais do que brancos, né? O jornalista Manuel Soares, né, ex-apresentador da Globo, ele fez uma declaração lá no Inteligência Limitada do Vilela, né, que pessoas negras deveriam ganhar 3 vezes mais do que pessoas brancas a fim de promover uma equiparação salarial mais justa, né, aqui segundo o Metrópolis. O que acontece? Não vou falar muito de ética libertária para a gente não tumultuar muito o vídeo. Não é esse o foco do canal e desse quadro aqui de notícias. Eu só acho que, mas só fazendo uma adenda, eu só acho que Thomas Sowell riria disso. Se ele lesse uma notícia dessa, como eu disse, eu não vou tumultuar muito. Mas vamos tentar puxar isso de forma para a economia mesmo, de como isso aqui prejudicariam pessoas negras ao invés de ajudar. Vamos lá. Vamos pegar aqui o exemplo dele, né? Que segundo o Metrópolis, ele falou que as pessoas negras deveriam ganhar 3 vezes mais do que pessoas brancas. Vamos lá. Isso aqui completamente, em vez de ajudar as pessoas negras, iriam piorar a vida, né? Assim como acontece hoje com as mulheres, né? Segundo a CLT, porque a mulher tem que ter uma série de benefícios, essas coisas, e termina que fica muito mais caro você contratar uma mulher do que um homem, e as mulheres acabam perdendo espaço no mercado de trabalho justamente por causa disso, né? As empresas grandes conseguem mesmo tendo esses prejuízos, contratarem, né? E as empresas pequenas, como é que ficam que não tem condição? Então termina que a gente vê mais homem no mercado de trabalho do que mulher, e mulher tendo dificuldade por conta disso. Isso aqui não seria diferente. Imagine, é, vamos supor que ele consegue aprovar essa lei e pessoas negras têm que ganhar 3 vezes mais do que um branco. A gente sabe que, vamos supor, o salário mínimo aqui está na faixa de R$ 1.000, mas vamos deixar 1.300, né? Mas vamos deixar R$ 1.000 aqui seco. A gente sabe que tem os descontos da CLT, as normas, e termina que o contratante ele paga muito mais que isso, né? Imagine, entendo que contratar uma pessoa negra ele iria pagar 3 mil. Você acha mesmo que um cara iria pagar 3 vezes mais? A pessoa negra que fosse contratada pro cargo teria que ser muito, mas muito mais competente do que a pessoa branca. Literalmente teria que ser competente 3 vezes mesmo. Então meio que eliminaria isso, né? Então os empregadores deixariam de contratar pessoas negras por causa disso, entende? Então isso é mais pessoas negras desempregadas, e em vez de ajudar, isso aqui só iria atrapalhar. Mas a gente coloca uma lei de que para consertar isso a gente colocaria uma norma que as empresas tinham que seguir, que ele tinha uma cota para contratar negros. Pronto. As empresas grandes vão conseguir fazer isso, mas as pequenas empresas vão, né? Aí vamos supor que a empresa tinha 10 negros, foi aprovada a lei de 3 vezes mais, e a porcentagem. Cara, quando a empresa decide cortar gastos, eles vão começar com os gastos maiores. Eles vão bater essa porcentagem, né, para poder andar sobre a lei estatal, mas eles vão demitir as pessoas. As empresas escolhem eliminar o custo maior para depois o custo menor. É assim que funciona. Eles vão demitir negros por causa das normas. Não tem jeito. Pessoas negras vão ficar desempregadas e pessoas brancas vão ter vantagem sobre isso. Não tem jeito. Possa ser até que pessoas brancas sejam demitidas. Sim, verdade. Pessoas brancas também vão ser demitidas, porque para o empregador poder custear a porcentagem de pessoas negras. E outra coisa, se ele ainda não não conseguir bancar isso, que a maioria das coisas que vão acontecer, né, se esse cenário ocorresse, muitas empresas quebrariam.
As empresas grandes continuam, as empresas pequenas quebrariam. E aí ia acontecer um grande desastre economicamente. Porque, primeiro, as empresas pequenas quebrariam, as empresas médias demitiriam uma boa parte de seus funcionários, tanto os negros quanto os brancos, e de outra etnia também, não vamos, seja pardo, indígena, enfim, demitiriam, né, para poder custear esse salário 3 vezes maior aqui do que o normal. Então, vamos lá, são mais famílias que não estão produzindo, não vão conseguir produzir por causa da lei, por causa de lei, por causa de lei trabalhista. Então, isso vão ser menos pessoas aquecendo a economia, menos pessoas comprando coisas. Isso de forma social, de indivíduo. Agora, a gente falando de mercado, as empresas menores quebrariam, as empresas médias diminuiriam seus lucros, ou seja, eles iam diminuir de tamanho, seus produtos iam diminuir a quantidade, então ia gerar uma escassez em seus produtos, né, alinhada com o aumento de preço, ou eles iam diminuir os produtos, né, e gerando a escassez, o que aconteceria, o que seria gravíssimo, ou se não eles manteriam a produção e aumentariam o preço, o que aumentaria a inflação, tudo mais. Para você ver, uma medida besta, olha o tamanho do problema que ia acontecer. E a gente não para por aí. As empresas grandes, elas conseguem lidar com isso, mesmo que diminuindo o fluxo de caixa. Eles vão repassar para o consumidor, vão repassar para você, que é o otário, que vai ter que pagar. Então, iria gerar ia aumentar o cartel, né? E é isso, ia ter menos concorrência para as empresas grandes e médias, né? Apesar das médias também se serem mais prejudicadas do que as grandes. E é isso, né? Ia acontecer um caos econômico com isso. Mas eu acho que dava para evitar esse tipo de coisa tendo fuga da CLT, né? E não trabalhar de forma informal ou por meio PJ ou até mesmo recebendo por fora sem por acordo por uma dessas duas. Mas uma empresa pequena conseguiria sobreviver com isso. Uma média também, mas uma média grande que tem o tempo todo fiscalização, né? Muito mais foco do que nas pequenas, acho que isso seria um problema. Mas enfim, repare que como uma fala dessa aqui, se a gente for levar para a forma economia, pode ser altamente desastrosa, né? Então, na minha opinião, e acabei provando para vocês aqui, né, na prática de como seria o cenário econômico disso aqui, isso aqui é uma grande besteira, em vez de ajudar os negros, as pessoas negras só iriam atrapalhar. Então, é isso.